Primeiro meus pais ou nossos filhos e então você. A ordem das coisas complica muito o relacionamento. A gente já falou aqui anteriormente sobre precedência e prioridade, não é? Quando nós fazemos esse movimento de despedida da família de origem, nós estamos dizendo também para esse sistema, onde nós deixamos de ser criança, estamos indo conquistar o mundo e criar o nosso próprio sistema, falamos, né, para os nossos pais. Isso afetivamente falando. Tomo de vocês tudo que foi bom, abro mão do que foi pesado, que vocês me deram foi o suficiente para eu ir para a vida. Agora eu vou e vivo a minha maneira. Quando estiver com vocês, sou visita. Olha só que interessante, né? É o entendimento de que o meu sistema é onde eu estou, é a minha relação, os filhos e tudo que é desenvolvido a partir dali. No entanto, a ordem de cada coisa pode influenciar diretamente os nossos relacionamentos. A gente já viu isso. Que é importante a revisão do dia a dia, né? Quando na relação eu vou priorizando essas outras coisas, né? Esses outros sistemas, seja a minha família de origem, sejam meus filhos, a relação adoece e cabe consequência também, muitas vezes eu não noto, mas consequência para eles, né? Principalmente para os filhos. Pensa assim, os pais vão. Os pais vão-se. Eles morrerão em algum momento. Tudo dando certo, vão morrer antes de você. Né? Os filhos também se vão. Vão para o mundo. Tudo dando certo. Eles tomam a força, tudo que foi possível e necessário para eles e vão viver a vida deles. Quem é que fica nessa história? Entende isso? Eu sei que muitas vezes a gente, porque aprendemos, não vamos colocar ou não conseguimos colocar como prioridade a relação. Tem gente que fala, caso, não sei, amanhã eu posso estar divorciada, né? Amanhã eu posso estar divorciado, separado. Então não pode ser minha prioridade. Prioridade é filho. Prioridade é minha família, né? Se referindo à família de origem. E, bom, é exatamente por isso que os relacionamentos muitas vezes não encaixam. Entra de uma relação, vai para outra, é um divórcio seguido de outro, ou não se envolve com mais ninguém. Né? Porque permanece casado, ou com filho, ou com essa família de origem. Bom, só há espaço para um relacionamento de casal. E o único relacionamento de casal maduro possível é com o igual. Nem filho, nem pais. Então, observe dessa forma. Quando eu olho para minha família de origem, e eu já falei aqui em outro momento, né? É lícito ajudar os pais naquilo que eles não podem mais realizar, principalmente na velhice, se eu estiver nessa postura adulta, uma postura de quem ajuda, não de quem resolve. Eu sou filho deles, não sou pai deles, não é? Não tem nada mais pesado para os pais do que sentir que está travando a vida do filho. Entende isso? Então, como é que você se perceberia, né, se sentisse isso em relação aos seus filhos? Pensa um pouquinho. Então, quando eu tiro um tempo e vou estar com os pais, vou ajudar em alguma coisa, isso não pode estar prejudicando a minha vida, prejudicando o meu sistema. Porque o que acontece também na vida dos meus pais é consequência também das escolhas deles de vida, entende? Tentar salvar, resolver tudo é uma forma de dizer, eles estão errados, eles não dão conta, eu sou melhor do que eles, e a gente já viu o quanto isso embola a nossa vida. Então, não. Vivo a minha vida por amor a esse sistema, aos meus pais, aos meus afetos, tomo tudo e vou viver a minha vida, a minha maneira. E tenho meu relacionamento. E desse relacionamento, vem os filhos. E aqui a gente está falando principalmente, está falando essencialmente dos filhos dessa relação, tá? Então, duas pessoas juntas têm um filho e esse filho, como a gente já falou anteriormente, depende totalmente de você, mas cada dia menos. Cada dia que passa é uma emancipação. Pequenos detalhes, mas vão emancipando. Não é? E nesse movimento, ainda em ter infância, ainda a partir do nascimento, embora exija muito, tem que ter um momento do casal também, tem que ter um momento da relação também. A relação vai girar muito em cima desse filho, aí são os grandes desafios. Mas cada dia menos, cada dia se emancipando mais, cada dia mais independência para esse filho, para que esse casal também possa ter mais tempo e dedicação ao próprio relacionamento. É do amor desses pais, é por causa do amor desses pais que esse filho surgiu. Entende a ordem das coisas? Quando isso é invertido e o filho passa a ser prioridade na vida, deixando todo o resto, principalmente a relação de casal, para depois, essa relação começa a sofrer. E no sofrimento dessa relação, adivinha, as consequências afetivas sempre são para os filhos.
Então, não. É por amor aos filhos, eu vivo esse relacionamento. Né? A relação veio primeiro, o filho veio depois. E os filhos se nutrem da felicidade do casal, da felicidade do pai e mãe. Né? Então, esse é o ponto principal. Primeiro, e aí vamos ao pensamento novo, né? Ao novo amor, ao bom amor, por assim dizer. Né? Primeiro você, primeira relação, depois meus pais, os nossos filhos, né? Nossos filhos em comum. E assim nós temos o tempo de cada coisa, mas sempre nutrindo, fortalecendo essas outras relações a partir da felicidade que eu vivo, a partir das relações maduras que eu vivo. Né? Quem está vivendo a vida embolada, quem está em sofrimento, espalha sofrimento para os outros, não adianta. Não adianta você se sacrificar, detonar a própria vida para ajudar alguém. Lá na frente você vai se perceber cobrando, pesando, julgando aos outros, porque carrega aquele sentimento do quanto foi sacrificante para você poder ajudar esse ou aquele, entende? Então, não. Gente feliz não enche o saco. Dedicando a isso, entendendo a importância dessa relação, todo o resto é mais simples. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez, vi o caso de uma pessoa que trouxe um peso muito grande porque teve uma briga, né, com o pai, não se dava muito bem com o pai, e, segundo ela, foi expulsa de casa. Qual é a história, de fato? Esses pais, mesmo pai e mãe, né, tiveram essa mulher, ela cresceu, mas já na adolescência tinha muito atrito com esse pai. Muitas questões que ela discordava do relacionamento da mãe com o pai. Olha só, como se fosse da conta dela. Mas discordando, se metendo nessa relação, coisas que ela não concordava, e por isso mesmo, nessa defesa dessa mãe, ela tratava muito com esse pai. Não tinha violência, obviamente a relação não era leve, mas o ponto principal é o quanto essa filha se metia nesse relacionamento. E quando chegou a idade adulta, 19, 20, 18, 19, 20 anos, a situação estava tão insustentável que chegou ali um momento de ultimato. Quem é que vai ficar e quem é que vai embora? E a mãe, tão defendida, virou para a filha e falou: filha, você vai precisar ir embora. Isso acabou com a vida dessa mulher, né? Segundo ela percebeu. Né? E depois, nos processos, ela foi vendo, entendendo essa dinâmica, lidando com seu próprio lugar, seu próprio papel. Aquele movimento que a mãe fez é muito difícil de priorizar a relação e não o filho. Mas olha só, é um filho adulto, primeiro ponto. Segundo ponto, essa mãe também está dizendo: eu escolhi esse relacionamento, não é problema seu. Né? E terceiro, nós somos seus pais, nós somos os grandes, você é pequena. Esse é o nosso sistema. Você é adulto, agora vai buscar desenvolver o seu sistema, a sua história. Né? Essa pessoa hoje em dia é casada, muito bem casada, tem filhos, né? Uma vida muito bacana, mas só depois de passar por o processo de lidar com essa questão, porque ela ainda, né, era muito magoada com a história dessa mãe. Mas se essa mãe virasse e falasse: não, você fica e ele vai, separa-se o pai, quem é que ia assumir esse lugar de relacionamento com essa mãe? Né? Adivinha o que ia acontecer? Adivinha que vida iria embolar? Entende isso? Então, saber priorizar, né, o relacionamento de casal nessa história. Claro, como já falamos anteriormente, isso não se aplica quando é alguém que vem pelo relacionamento já trazendo um filho. Você tem um relacionamento hoje, mas você tem um filho de uma relação anterior. Pelos sistemas, esse filho veio primeiro. Então, a prioridade, de fato, é o filho, que não é adulto. Adultos têm sua própria vida, mamães e papais. Não é assim? Não adianta cuidar e proteger para o resto da vida, porque você não está fortalecendo, você está enfraquecendo a vida dessas pessoas. Quando é o seu tempo? Quando é a sua história? Percebe isso? Então, mudando o padrão e atentos no dia a dia. Primeiro, nós. Depois, os pais e os filhos que são nossos, né? Os filhos em comum.